Vamos receber nesta manhã de sexta-feira Dr. Vinícius Borba, presidente da Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, a APRIA, e vamos direto, portanto, ao Pará, justamente, para conversar com o Dr. Vinícius e entender um pouco mais do que é que está acontecendo. Dr. Vinícius, bom dia, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez, mas dessa vez para a gente falar sobre arrecadação no estado paraense às custas do produtor. O governador Helder Barbalho revogou a lei que tinha ele mesmo criado. O que acontece, o que está por trás dessa decisão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É algo assim que a gente entende que assemelha-se muito, a gente vinha pensando hoje, com a questão do PIX a nível nacional. O governo do estado aqui do Pará, ele se assemelha muitas vezes com o governo federal em algumas atitudes, algumas decisões impopulares, e a gente entende que essa taxa do agro foi justamente isso. Por que essa taxa do agro não vingou no nosso entendimento? É que houveram manifestações, brigas, gritos e contestações, e da mesma forma que no PIX, no começo do ano, a nível federal, furou a bolha. O que eu falo que furou a bolha? Tanto produtores rurais alinhados com o próprio governo, com a própria federação aqui, que é aliada do governo, acharam ruim e começaram a reclamar, quanto os demais produtores, que é a grande maioria desses produtores que não recebem esse devido amparo governamental, todos discordaram com a taxa do agro. Eu acho que não só no Pará, todos os estados, a partir do momento que você taxa o agronegócio, que é um pilar da economia, que equivale aí a 1/3 do PIB nacional, você está, de certa forma, matando ou adoecendo a galinha dos ovos de ouro. Então, a gente entende que foi fruto de pressão. Nós tivemos essa aprovação no apagar das luzes de 2024, ali, sem nenhuma tramitação na Assembleia Legislativa, 10 dias de tramitação, aprovou essa lei, que iria praticamente quebrar o agronegócio do Pará da forma que foi estipulada. A gente tinha aqui R$ 10,80 por arroba, 4,30 por saca de soja, então era algo absurdo, e a gente entende que o governador, refazendo os cálculos, ele viu que seria um desgaste político muito grande para uma arrecadação quase que significante para nível de Estado, pelo que o Estado tem e o Estado oferece. Então, a gente entende que, ele analisando esse contexto, mas principalmente por conta desse engajamento a nível estadual, se assemelha muito. A gente sempre brinca com o vídeo do Nicolas lá na questão do PIX. Aqui nós tivemos vários Nicolas que furaram justamente a bolha, que produtores rurais que são aliados ao próprio governo começaram a reclamar disso, e gerou uma insatisfação muito grande, uma impopularidade muito grande, principalmente na questão dos deputados, que foram quem aprovaram essa lei, e aí a gente entende que criou-se um ambiente para se revogar essa lei, e aqui a gente não entra na questão política eleitoral disso. A gente colhe os frutos justamente dessa revogação e mostrando isso como exemplo de que a união, esse engajamento, essa força das associações que não se alinham ao governo, não se alinham ao sistema, e essa força individual de cada produtor rural gera, sim, resultado. Então, hoje a gente tem uma força dessas instituições independentes, como é a APRIA, juntamente com esses produtores também que são independentes, e tal qual o Nicolas e tantos milhões de brasileiros fizeram na questão do PIX, nós fizemos também aqui no estado do Pará, gritando, bradando aos quatro cantos, sendo contra, pedindo a revogação, mesmo com as entidades que deveriam nos defender, concordando com a taxa, nós conseguimos convencer o governador por questões políticas, populares e financeiras de que não era o momento, e ela foi revogada. E a gente espera que isso também se alastre para outros estados, do mesmo jeito que essa taxação está se alastrando, essa boa prática, essa conduta guerreira, aguerrida que o produtor rural do Pará teve, que foi o único responsável por essa revogação. Nosso engajamento, a nossa força, o nosso grito que ecoou nos quatro cantos do estado e fez com que o governador e os deputados voltassem atrás, independente de quem capitalize politicamente com essa revogação. Fato é que conseguimos o que queríamos, que era a revogação da lei. E é interessante observar que essa foi uma semana de revogações e da força do produtor sendo registrada de forma muito evidente, né, doutor Vinícius? Nós tivemos a volta do crédito rural, embora 4 bilhões de reais não vai trazer muito alívio ainda em fevereiro, para pensar no que nós tínhamos ainda de meses
do Plano Safra 24-25 para rodar. Nós tivemos essa condição do Pará, mas nós temos o ministro Carlos Fávaro, que me parece nesse momento estar quase que isolado para cuidar desse assunto da maneira como ele está cuidando, que é dizendo, impondo o seu limite ao governo, dizendo: deixe o meu cargo se as taxações do agro vingarem e se as nossas exportações forem taxadas. Chegou no seu limite o ministro Carlos Fávaro. Durante essa semana também ele deu essas entrevistas falando sobre isso, ao mesmo tempo em que a gente vê essa mesma lei, ou semelhante a ela, do que aconteceu no Pará, vingar no Maranhão. O senhor vendo as movimentações como estão acontecendo, tendo conversado com autoridades como tem conversado, como é que o senhor vê o futuro dessas discussões? Né? O ministro lutando ali para que não aconteça, no Maranhão, produtores e indústria indo à justiça, no Pará, uma revogação quase que política e não só pelos olhos da produção por parte do governador, embora seja conquista do produtor rural. Como é que o senhor vê o futuro dessas discussões? E eu digo um futuro próximo, porque elas já estão ocorrendo e já estão causando muita dor de cabeça para os produtores brasileiros. Carla, hoje a gente vê com muita tristeza o ministro Fávaro encurralado. Eu sou um grande admirador dele, da postura Sim. dele, da história dele, mas que a gente sente assim que está sendo um boi de piranha, né? Está sendo colocado aos leões e ele não está tendo como fazer o que foi colocado para instalar. E na outra ponta nós temos uma força muito grande. Nós temos o presidente da FPA, por exemplo, o deputado Pedro Lupion, que tem pressionado muito em nome da FPA. Nós temos o senador Zequinha Marinho, que era presidente da Comissão de Agricultura do Senado, todos pressionando, e isso traz hoje essa massa de popularidade negativa para esses políticos. Então, a gente sabe que, de uma ponta, a gente tem a necessidade financeira do Estado, que não para de gastar, e aqui eu falo não só do Estado do Pará, mas do Estado brasileiro, que não para de gastar e precisa sacrificar alguém para arrumar dinheiro, e aí vai justamente sacrificar o agro, taxando o agro, que é um absurdo. Da outra ponta, nós temos produtores rurais que a realidade dele não está pronta para isso. Se nós tivéssemos um setor produtivo que fosse respeitado, que recebesse todas as benesses e as obrigações governamentais com relação ao seu respeito e incentivo, aí sim, a gente teria um setor produtivo que tinha condições de pagar essas taxas. O problema, cara, é que a gente tem um setor produtivo a nível Brasil que vem urrando aí, que vem aos trancos, mantendo o PIB brasileiro aos trancos e barrancos. Muita gente fala do crédito rural. Ah, mas o produtor rural depende de crédito. Não, não. Quantos trilhões que saem do nosso bolso? A gente não opera só com crédito rural, mas o crédito rural é um direito nosso, é importante. Então, a gente vê muitas decisões atabalhoadas que acabam sacrificando ministros como Fávaro, e hoje tudo está muito em evidência, né? Uma taxa dessa do Maranhão, a gente tem certeza, espera aqui que ela caia também, porque a gente conhece bem o estado do Maranhão, e é um estado que não está pronto. Como é que eu vou cobrar de um produtor rural que ainda usa balsas em rios para tirar a sua produção? Isso é um absurdo. Então, não venha com essa narrativa, não, de que nós vamos, igual foi feito aqui no Pará, nós vamos cobrar para trazer o benefício. Não, esses produtores rurais do Pará, do Maranhão, eles já pagam altíssimos impostos para ter benefícios. Então, querer que a gente seja muito inocente, né, Carla? Achar que nós já pagamos no imposto, que a gente não vê nas nossas estradas, e aí agora vem uma promessa que vai cobrar mais para ter mais benefícios. Não, então acho que é preciso dar um passo atrás, tanto os governos estaduais quanto o governo federal, dar um passo atrás, reconhecer a importância do agronegócio, cumprir com as suas obrigações legais pelos impostos que nós já pagamos. Aí sim, depois que nós tivermos o agronegócio respeitado e valorizado, podemos aí sim sentar à mesa junto e discutir juntos uma taxa. Agora, goela abaixo, sem nenhum tipo de respeito, como eu disse no começo, é matar a galinha dos ovos de ouro. Doutor Vinícius, aí eu vou mais ouvir o senhor da sua ótica como advogado do que como produtor rural. Como é que nós temos que entender essa condição da criação dessas taxas? Porque nós temos uma lei, que é a Lei Candir, que
não permite que as taxas ou as exportações sejam taxadas, né? Isso de forma muito simplista que nós estamos tratando. E isso sempre foi uma busca de se preservar essa situação, porque nós sabemos o quanto isso garante a nossa competitividade frente aos nossos concorrentes. E se a gente olhar aqui do nosso lado, o nosso vizinho, a Argentina, é o nosso exemplo mais claro de como pode ser desastroso a taxação das exportações. É justamente como o senhor falou, esganar a galinha dos ovos de ouro. O que pode ser feito e como correm essas criações dessas leis estaduais e como elas se chocam com essas leis federais para que elas se desenvolvam? Cara, como advogado hoje no Brasil é difícil falar uma lei, uma frase que a gente sempre fala, né? Conforme a lei, conforme a É Constituição. verdade, é Mas difícil. vamos lá imaginar ainda num cenário onde as leis prevalecem, a Constituição prevalece. Todas essas leis são inconstitucionais, são completamente inconstitucionais. Elas chocam com uma série de princípios constitucionais. A questão do ICMS, a questão da repartição, a questão até do município, isso acaba violando a questão dos municípios que têm participação nesses impostos, a questão da taxação das exportações, que é vedada. Nós temos uma afronta direta à própria lei da reforma tributária, que foi aprovada no ano passado, que veda também essa criação de novos impostos. Então, nós temos vários preceitos legais que proíbem essas leis. Mas o problema é o seguinte, que hoje no Brasil, quando se tem a vontade política e financeira, passa-se por tudo, passa-se por cima de tudo, cria-se teses. Se eu não tenho a jurisprudência, eu crio a jurisprudência através de uma instituição normativa, através de uma medida provisória, através de alguma coisa nesse sentido. Então, mas se for passar, se for colocar na ponta da letra da lei, é inconstitucional, é ilegal. Ela teria que ser ela teria que ser cancelada, ela tem que ser anulada, tem que ser decretada de estado inconstitucional. Mas hoje a gente fala o seguinte, não, eu vou entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Aonde você tem que entrar? No STF. A gente já desanima, porque assim, é o próprio governo que vai tentar salvar. Mas hoje a gente tem visto no Brasil, da forma que nós vimos aqui no Pará, é justamente essa força das ruas, essa força das redes sociais, de programas como o programa de vocês aqui, Notícias Agrícolas, possui muitas vezes poder maior do que a própria decisão judicial. Então, o que a gente orienta é justamente essa manifestação, essa discordância, porque existe um passivo, existe um ativo, quer dizer, muito mais valoroso para os políticos do que uma decisão judicial, do que o próprio dinheiro, que é o voto. E o voto e as pessoas são essas impactadas. Então, o produtor rural tem que começar a aprimorar a sua mídia, aprimorar a sua comunicação, para deixar bem claro que taxas como essa não vão ser sentidas só pelo homem do campo que é tão atacado, mas ela vai chegar lá na prateleira. Quem não lembra, na entrevista que teve sobre o aumento dos alimentos recentemente, o próprio governo federal falou que precisava investir mais no agro e queria abrir mais crédito para o agro. Você noticiou isso. Então, ali foi colocado o agro como salvador da alta dos alimentos. Agora vem taxar e dizer que isso não vai impactar isso. Então, a população das cidades tem que ter conhecimento que a vítima dessas taxações e dessas políticas perseguitórias do agronegócio não são apenas os produtores rurais, mas são as pessoas mais humildes das cidades, dos grandes centros, dos pequenos centros, que estão sofrendo no supermercado. Tudo isso faz parte de um plano, de um ciclo. Então, o produtor rural, dentro desses estados, tem que trazer isso a público. Eu vou ser taxado, mas você acha que isso não vai ser repassado ao consumidor final? Então, a gente tem que aprimorar a nossa comunicação e brigar. Aqui no Pará, nós temos uma prova que não foram políticos, não foi o governador que amanheceu um dia bonzinho e resolveu revogar, não. Não foram os deputados, e eu acho, inclusive, Carla, muito feio, deputados que aprovaram uma lei há 30 dias atrás, festejando a revogação dessa mesma lei que eles aprovaram. Teve deputado aqui que falou que aprovou a lei da taxação do agro do Pará sem ler a lei. Ou é uma má-fé muito grande ou é uma incompetência muito grande. Então, o que o produtor rural do Pará, principalmente, tem que ter consciência é que isso não foi uma vontade do governador e dos deputados. Não, isso foi pressão popular, foi pressão nossa, produtores independentes.
porque a FAEPA já tinha concordado com a nossa federação aqui, os grandes sindicatos já tinham concordado com a lei, estavam discutindo apenas o valor. Nós, independentes, o seu João, a dona Maria, a dona José, a Ápria, que estava brigando aos quatro cantos ainda, gritando revogação, revogação. Isso incomodou, isso movimentou o sistema e ela foi revogada. Simples assim. Qualquer outra coisa que se fala além disso, igual o governo soltou uma nota falando que é para frear o preço dos alimentos, da inflação, é mero jogo político eleitoral. A verdade e que os outros estados têm que levar como exemplo o Pará, que foram nós, produtores rurais independentes, cada um que gritou e bradou e conseguiu revogar. Doutor Vinícius, eu quero muito agradecer essa sua análise, que é muito importante a gente entender essa perspectiva política do caso nesse momento e o fato disso ser uma conquista dos produtores, né, desses produtores organizados, como é o caso da Ápria. Então, da Ápria, da AproSoja, enfim, muito obrigada por estar conosco aqui, nos fazer esse alerta, porque nós precisamos continuar monitorando essa situação. Eu tenho certeza que mais vezes o senhor estará conosco para a gente continuar analisando juntos o Brasil e, mais especificamente, o estado do Pará, a região amazônica e os produtores que aí vivem. Obrigada, doutor Vinícius. Obrigado, minha amiga. É sempre uma satisfação estar aqui. Lembrando que 3 e 4 de outubro nós temos a nossa COP 30 do Agro em Marabá. Isso Essa mesmo. mocinha aí que nos fala, a senhorita Carla, é a nossa madrinha da COP 30 do Agro. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigada, doutor Vinícius. Um abraço para o senhor e para todos vocês. A gente vai continuar dando voz a quem precisa dar. Obrigada e um bom trabalho para o senhor por aí. Até a próxima. Até mais. Até mais.